tenho uma palavra para vocês nessa noite, daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. E hoje é um dia especial, é um dia onde nós estamos recebendo pessoas que estão vindo pela primeira vez. E eu creio que é um momento especial de a gente conhecer pessoas, de a gente poder também anunciar a palavra que Ele tem colocado em nossas vidas. Eu quero ler uma palavra com vocês. Abre a tua Bíblia, no livro de Marcos. Capítulo 10. Eu tenho um carinho muito especial pelo Evangelho de Marcos. Primeiramente, pelo que tudo indica, ele foi o primeiro a ser escrito, né? Tem gente que pensa que foi Mateus por causa da sequência, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas essa sequência não é a sequência disposta aqui, não é a sequência de escrita, né? O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho assim, com uma linguagem bem acessível, bem simples. É claro que quando alguém está aprendendo a ler a Bíblia, a gente aconselha que leia o Evangelho de João, por ser um evangelho profético. E esse aqui é o Evangelho sinótico, os outros três, né? Mateus, Marcos e Lucas. Mas Marcos é um evangelho que tem um linguajar bem simplificado. E ele nos conta as narrativas bíblicas de uma maneira muito simples ao entendimento. Então eu quero ler aqui a história da cura do cego de Jericó, que está em Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos lá então. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, está falando aqui de Jesus, né? Quando Jesus saía, ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele continuava clamando, não foi uma vez só, ele continuava falando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que um ponto que aqui o texto diz, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente o cego tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa é uma história muito linda, porque uma das profecias que se cumpriu em Cristo, que denunciava que Ele era o Cristo, é que Ele tinha o poder para curar cegos. E deixa eu dizer algo para vocês, essa história aqui é uma história maravilhosa, uma história que mexe muito com os nossos corações, porque nós vemos aqui uma pessoa que tinha uma deficiência, mas esse cego, diferente de outros, não era um cego de nascença. Ele pedia que eu torne a ver. Nós não sabemos o que aconteceu com este cego, nós não sabemos o que aconteceu, que esse homem, Bartimeu, filho de Timeu, se tornou um mendigo, e ele ficava mendigando à beira do caminho. Nós não sabemos o que acometeu essa vida, mas nós sabemos que ele se tornou um cego. E ele estava ali num sofrimento,
à espera de um milagre. Você já imaginou uma pessoa que enxerga e de repente para de enxergar? Ou até mesmo uma pessoa que nunca enxergou. Ela passa uma vida inteira à espera de um milagre. Mas sabe quando o milagre chega na vida dela? Quando ela encontra Jesus. Sabe quando é que o milagre vai chegar na tua vida? Quando você encontrar Jesus. Existem vários níveis de como encontramos Jesus em nossas vidas. Mas aqui existe um encontro clássico de um homem que estava à beira do caminho, exercendo o seu ofício. Diga, ofício. Gente, esse homem tinha uma capa. E a capa é como se fosse naquela época um alvará. Pega essa capa e você tem autorização legal de ficar à beira do caminho mendigando. Você está autorizado a mendigar. Nós reconhecemos que você é uma pessoa inapta para outras atividades, porque é cego, então você vai poder ficar à beira do caminho mendigando. Tome a sua capa, e essa capa significa a identificação e autorização para aquele homem poder mendigar à beira do caminho. Mas aconteceu um evento diferente. Nós não sabemos quanto tempo esse homem estava lá, mas aconteceu algo. Um dia, Jesus resolve passar por ali. Eu acho que Jesus decidiu passar na tua vida hoje, meu irmão. Estou desconfiado que Ele vai passar por aí hoje. Um dia, Jesus decide passar. E quando Ele passa, as coisas mudam. Porque todas as coisas vão passar, mas as palavras dele não vão passar. E Ele é a própria palavra. Ele não vai passar. Mas quando Ele passar na tua vida, você vai ver que muitas coisas vão mudar. Talvez Jesus passando próximo daquele lugar, eu creio que foi a grande oportunidade daquele homem. Tudo que ele precisava era de um milagre. Eu não sei nem se ele tinha consciência de quem Jesus era. Eu não sei nem se ele tinha consciência que realmente Jesus poderia curar um cego. Mas naquele momento, talvez por falta de alternativas, aquele homem decidiu tomar uma posição de fé. E eu vou te dizer, amado, a fé é a que vai fazer você se levantar do seu lugar. A fé é que vai te tirar da condição de mendigo e te colocar em pé. Mas eu quero te dizer algo primeiramente. O que chama atenção nesse texto para mim é que aquele homem, ele não podia ver. Ele tinha um dos 5 sentidos. Nós sabemos que hoje são mais, né? Por exemplo, a dor é um sentido. Existem outros sentidos, mas tem aqueles básicos, né? Que é o tato, que é a audição, que é a visão, que é o paladar. Aqueles sentidos básicos. Um dos sentidos dele estava comprometido. Mas mesmo tendo um comprometido, ele usou o outro sentido, que era a sua audição. A Bíblia diz que ele ouviu que alguém que poderia resolver a situação dele estava passando ali. Ainda bem que ele não era surdo. Ele era cego. Sabe por quê? Porque a fé não vem pelo ver. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A fé vem pelo ouvir. E ele ouviu. Ele ouviu que alguém estava passando. E quando ele ouviu, ele usou o único recurso que ele tinha naquele momento, que era a sua voz. Ele pulou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Já pensou se nós tivéssemos essa ousadia de fé na direção do milagre que nós precisamos? Muitas vezes nós precisamos de um milagre que é um milagrão, como esse cego.
Mas a nossa posição, a nossa postura, muitas vezes é tímida. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia também diz que desde os tempos de João Batista até o dia de hoje, o reino de Deus é tomado por violência ou por esforço. E a postura daquele cego exemplifica bem isso. Olha, eu vou me portar aqui de maneira ousada, violenta. Eu não vou simplesmente deixar, como se diz no popular, né, o cavalo encilhado passar e deixa ele embora. Não, eu estou vendo a oportunidade passando diante dos meus olhos, embora eu não possa ver ainda. Sabia que a fé também tem olhos? Se a tua visão não funciona bem, eu espero que pelo menos os olhos da fé funcionem bem na tua vida. Aquele homem, ele não tinha visão biológica, humana, natural, mas ele entendeu espiritualmente o que ele precisava fazer. Então ele teve uma visão de longo alcance que os olhos naturais muitas vezes nos tiram. O fato de nós enxergarmos esse plano aqui, muitas vezes nos tira a compreensão do que os olhos da fé podem alcançar. Então ele não tinha visão, mas ele tinha audição. E quando ele usou o sentido da audição, foi gerado fé no seu coração. E ele gritou, usou o seu recurso, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. A palavra fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. O nosso clamor, ele produz resposta, ele produz resultado. Querido, deixa eu dizer algo para ti. Tem muita gente que tem inveja de conquistas alheias. Se entristece porque aquele primo, não é propaganda, né? Aquele primo rico trocou de carro. Ah, mas o outro comprou uma casa nova. Ah, mas o outro foi para Disney. O outro não sei o que, comprou uma casa melhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não se entristeça com a conquista dos outros. Aprenda a clamar pelas tuas vitórias. Você está vendo o que o outro conquista, mas você não está vendo o preço que ele paga. Você está vendo o natural, mas você não sabe que aquela pessoa gerou com olhos espirituais e no campo da fé e entrou no clamor e fez o que a Bíblia diz. É o que a pastora estava dizendo aqui. O apóstolo Denardi, ele paga um preço diferenciado, é a vocação dele. Ninguém precisa ser o apóstolo Denardi, é a vocação dele, amém? Mas você tem que ser você, dentro daquilo que a Bíblia diz. Então, quer fazer um teste para ver se você é invejoso ou não? Quando o teu vizinho troca de carro e você já não trocou da última vez que ele trocou, ele já trocou 3 vezes depois de ti, você fica alegre ou você fica triste? Se você fica alegre é que você está curado. Se você fica triste é porque você é invejoso. O invejoso não se alegra com as conquistas dos outros. Os fariseus ficaram assim incomodados com Jesus, porque justamente porque Jesus fazia coisas que eles não faziam, justamente porque Jesus tinha resultados, gerava resultados que eles não eram capazes de produzir. Por quê? Porque eram hipócritas. Jesus falou assim, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles façam, porque eles dizem uma coisa, mas fazem outra. Isso é hipocrisia. Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo. O Senhor, Ele quer se revelar na nossa vida. E a palavra de Deus é recheada de promessas. É recheada de promessas que produzem milagres. Basta saber se nós somos capazes de investir o preço na presença de Deus para chamar à existência tudo aquilo que a Bíblia tem prometido para nós. Amém? Esse cego,
por falta de alternativa talvez, mas aquele momento que ele percebeu que estava passando uma delegação ali, e Jesus estava ali fazendo milagres, ele viu, olha, agora é a minha oportunidade, eu não vou deixar passar. E ele clamou com todas as suas forças, ele clamou com todas as suas forças, com ousadia. Até que ele chama a atenção de Jesus. E teve resistência, viu? Eles estavam dizendo assim, olha, para quieto aí. Eles repreendiam ele, ó, fica quieto aí, está incomodando. Como aquela mulher do fluxo de sangue, onde Jesus fala, alguém me tocou. Como assim, mas está todo mundo te empurrando, está um apertamento aqui. Mas Jesus não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então Jesus, ele sabia quando alguém chamava a atenção dele, alguém era denunciado no meio da multidão. Quando nosso clamor é diferenciado, nós entramos com ousadia no mundo espiritual, nós também chamamos a atenção dele em nosso favor. Amém? Por isso que ele fala, ó, que aqueles que me buscam de madrugada me encontram, bens permanentes, riquezas ocultas, para aqueles que me buscam pela madrugada. E tem outra, né? Madrugada a fila é menor, está todo mundo dormindo, né? Então você quer chamar a atenção de Deus, fica aí a dica. Vamos lá. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O primeiro ponto que então me chama a atenção nesse texto é a ousadia dele. Ele usou o que ele tinha para conquistar o que ele não tinha. Ele usou a voz e a audição. Deixa eu te dizer algo antes de continuar. Deus já depositou muitas sementes na tua vida. E Deus sempre vai usar aquilo que você já tem. Porque aquilo que você já tem é aquilo que Ele te deu. Ele sempre vai usar o que Ele já te deu para te dar aquilo que você não tem ainda. Preste atenção. Deus sempre usa as sementes que Ele já colocou em nossas vidas para nos dar as colheitas que nós ainda não temos. Então, se você imagina que gostaria de ter algo, alcançar algo, deixa eu te dizer, Deus vai usar aquilo que Ele já te deu para te colocar em lugares, para te colocar coisas, para te dar algo que você não tem ainda. Amém, queridos? Então Deus já tinha dado audição, já tinha dado voz para ele, e usou isso para dar o milagre, a visão. Amém? O segundo ponto que me chama muito a atenção é que quando ele foi despertado por essa fé, quando Jesus disse, olha, levanta-te, ele te chama. Quando Jesus chama esse homem, ele não fica em dúvida, ele não fica titubeando, ai, será que eu vou ou não vou? Obrigado, irmã. Fortalece a minha fé. Que às vezes eu quero ser engraçado. Amém. Obrigado vocês também. Então, o resto também. Então, quando eles disseram, levanta, te anima, que ele está te chamando. Ele pulou, ó, lançando de si a capa, ou seja, naquele mesmo momento, ele não recebeu só visão, queridos. Ele renunciou à posição que ele estava. Já que ele me chamou, eu vou ser curado, eu não preciso mais mendigar. Ele tirou a capa. Sabe que quando nós entendemos que ele está nos chamando, quando nós entendemos isso, ó, ele está me chamando, nós conseguimos largar facilmente aquilo que muitas vezes é uma marca de derrota em nossas vidas. A capa simbolizava uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha visão, uma pessoa que não poderia realizar muitas coisas na terra, uma pessoa que estava numa situação de humilhação. Quando ele entendeu, ó, a oportunidade está passando, vou gritar, vou chamar, vou clamar, naquele instante que o mestre diz, olha, vem,
na hora, ele pula de um salto e lança a mão da capa. Não quero mais essa vida. Não quero mais essa vergonha. Não quero mais esse limite. Não quero mais essa escassez. Não quero mais estar refém dessa situação. Você acha que alguém que não é tomado por uma fé dessa abriria a mão da sua capa? A capa dele era a única garantia de sobrevivência dele. A capa dele era a única forma desse homem comer. Mas a fé dele foi tão aguçada, tão instigada, que naquele momento ele diz: olha, eu não quero mais essa capa. Se eu receber a visão agora, ou quando eu receber a minha visão, essa vida anterior não faz mais sentido para mim. Essa vida anterior fica para trás. Os meus limites serão removidos. Eu não vou mais pedir, eu vou produzir. Aquilo que me limitava vai ficar para trás. Então a palavra diz, ele lança de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Presta atenção, ele deu esse passo de fé, mas ainda continuava cego naturalmente. É fácil a gente dar o passo de fé quando a gente recebe o milagre. Olha, se tu me deres o milagre, eu vou dar o passo de fé. Aí não é fé, aí é acordo, é conveniência, é outra coisa. Mas o passo de fé é ser tomado por uma fé, onde essa fé ela é baseada numa convicção interior de que você está ouvindo Jesus passar. Eu espero que você jogue a sua capa fora hoje. Eu espero que você dê um salto aí nessa cadeira hoje. E seja tomado por essa fé, dizendo, eu não estou vendo ainda, mas eu já estou crendo primeiro. Eu já estou crendo na frente. Amém, queridos? Quem está recebendo aí? Agora, terceiro ponto que me chama a atenção nesse texto é, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Gente, Jesus era tão sábio, mas uma sabedoria que poderia provocar até a ira de alguns. O cego está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que esse homem agora está perguntando, que queres que eu te faça? É óbvio, eu quero enxergar. Será que é óbvio mesmo? Será que é tão óbvio assim? Deixa eu te dizer algo. Às vezes as coisas óbvias que parecem óbvias não são óbvias. Tem vezes que o Senhor vai nos levar a uma prova para ver o que realmente está no nosso coração. Eu me lembro que quando aqueles maqueiros desceram aquele paralítico pelo telhado, que foi um outro milagre de Jesus. Jesus olhou para o paralítico, todo mundo esperando, agora ele vai curar o paralítico, e Jesus diz assim, olha, os teus pecados estão perdoados. E todo mundo ficou desapontado. Como assim? Nós queremos ver o milagre. Sim, os teus pecados estão perdoados. E aí eles começaram a murmurar no coração. E ali tinha alguns fariseus que estavam espiando, os chefes de sacerdotes espiando. E aí Jesus fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo, levanta, toma a tua maca e anda. A nossa convicção daquilo que nós queremos será provada, meus irmãos. A convicção de que nós estamos verdadeiramente buscando o milagre vai ser provada em nossas vidas. Não tem milagre
sem realmente um depósito de fé em nosso interior. E ele diz: que queres que te faça? O cego respondeu, dizendo: Mestre. Aqui ele já reconhece a autoridade. Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Qual é o teu milagre? Você tem convicção? Ou um dia você pede A, no outro dia você pede B, outro dia você entende que o teu milagre é A, depois assim, mas eu acho que A é muito difícil, então vamos para o B, plano B. Talvez meu milagre é C, não sei, Jesus. O Senhor que sabe aí, está tudo na mão de Deus. Fé é certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção. Ninguém vai alcançar milagres em Deus se não tiver uma plena convicção construída no seu interior. Então, se você construir essa convicção em Deus, quando Jesus chegar na tua frente, você vai saber qual é o teu milagre. Amém? Esses dias eu estava falando com um irmão que está pensando em comprar um carro. Aliás, falei com vários irmãos o mesmo assunto, eu acho. E eu falei para ele assim, tu tem que saber qual é o carro que tu quer, até a cor. Coloca na parede, no teu mural lá e ora. Ora porque funciona, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando tu achar esse carro na rua, tu vai saber que é o teu. Amém? Aí tu vai ter construído uma convicção no interior. E quando tu achar esse carro, ou na loja, ou na rua, ou alguma proposta, você vai saber que é o seu. Fica mais fácil. Entende? Então, aquele homem estava gerando no seu interior, talvez sem esperança nenhuma, mas ele estava obstinado. Aliás, obstinado não, obcecado em voltar a ver. Ele estava com essa obsessão, voltar a ver. Eu preciso dar um jeito de tornar a ver. E ele sabia o que ele queria. E aí Jesus que disse para ele, para finalizar, então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Depois que Jesus libera a palavra, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então, a visão natural só voltou no fim. Mas vocês viram como foi um processo com Cristo? Um processo de fé. E aqui Jesus fala para ele: a tua fé, aquilo que está dentro de ti, foi o que te salvou. Pastor, mas a salvação é pela fé? Não, a salvação é pela graça. Mas está falando, não é a salvação em relação à eternidade. Estou falando aqui da salvação no sentido do socorro para aquele milagre. Então, quando nós queremos um milagre, nós precisamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, os milagres não acontecem. Sem fé, eu não dou o passo de ousadia. Sem fé, eu não me livro da capa que me traz humilhação. Sem fé, eu não consigo nada disso. Eu não consigo nem levantar minha voz na frente de outras pessoas, porque se eu não tenho fé, o que elas vão pensar de mim? Por isso o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia, de intrepidez, pela fé. Essa fé que move montanhas. A palavra do Senhor diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna não é só depois da morte. Nós já vivemos numa perspectiva de eternidade,
Porque o espírito do homem, quando recebe Cristo, ele é regenerado. E o espírito do homem é eterno, então nós já somos eternos. Nós podemos ter eternidade com Cristo ou fora de Cristo. Nós somos eternos. Mas quando nós recebemos Jesus, cremos que Ele é o Messias, cremos que Ele é o Salvador, nós nos aproximamos dEle com fé. E os milagres acontecem.